Você sabe por que Kukaku não possui um braço? Isso mesmo, hoje vamos falar de tudo que está relacionado por trás dessa curiosidade que intriga boa parte da comunidade de Bleach. Por isso, se vocês já estão curiosos para saber mais sobre esse assunto, não se preocupem. Juntos, desvendaremos todos os segredos por trás deste mistério. Então, já clica aqui no botão se inscrever e não esquece de curtir o vídeo que me ajuda demais. Bom, a princípio, temos que entender que Kukaku é a atual líder do clã Shiba. Ela é a irmã de Ganju e do falecido Kaien Shiba, bem como amiga pessoal de Yoruichi e Urahara. De modo que em dado momento ela se tornou a chefe de todo o clã Shiba, mesmo sendo de um ramo secundário da família Shiba. Enfim, ao contrário da maioria dos personagens com braços decepados, o braço direito de Kukaku está faltando desde a narrativa inicial de Bleach. E um fato interessante que talvez muitos de vocês não tenham percebido é que o mangá mostra o seu braço direito amputado e enfaixado. Enquanto no anime, esse braço é censurado, sendo substituído por uma prótese, como vimos no episódio 23. De modo que, com o decorrer da narrativa, acabamos percebendo que Kukaku é uma especialista em fogos de artifício, que faz coisas bastante perigosas, o que às vezes nos leva a questionar se ela não perdeu seu braço em algum desses manejos com fogos. Contudo, isso é pouco provável, afinal, mesmo que não tenha nos mostrado quase nada sobre suas habilidades, aparentemente ela deva ser bem forte. Fato este que podemos perceber quando ela usou um Rador nível 63 no final do arco da Sociedade das Almas a fim de obliterar um guarda no capítulo 177. Já no arco final, ela possui uma breve e misteriosa aparição, onde a Divisão Zero vai a seu encontro devido a ela ser a única em toda a Sociedade das Almas que possui meios de enviar alguém até o Palácio do Rei. Bom, mas como ela conseguiu esse feito? O que ela esconde? Pois até certo momento da narrativa, nem o próprio Kyoraku sabia da existência da Divisão Zero, mas ela sempre soube. Inclusive, quando a Divisão Zero foi até ela para transportá-los de volta ao Palácio do Rei das Almas, pareceu que eles tivessem uma espécie de acordo ou alguma ligação. E talvez, devido a todas essas dúvidas e mistérios, surgiu uma teoria na fanbase japonesa de que ela possivelmente seria uma ex-membro da Divisão Zero, que eventualmente foi banida ou resolveu sair do grupo por conta própria, por algum motivo. Com isso, tendo seu braço amputado, pois nessa parte ficava um Alken, que é uma chave que dá acesso ao palácio. Enfim, essa teoria de que ela é um ex-membro da Divisão Zero é uma teoria que faz sentido em muitos aspectos, contudo, ainda assim, possui muitas brechas, principalmente devido à linha temporal de Bleach, mas, de fato, nós já sabemos que Tite Kubo nunca foi bom com linha temporal. Além disso, não podemos negar que ela sabe bastante sobre a parede e a barreira que protegem a Ceretei em emergências, originalmente feitas para proteger o Palácio do Rei das Almas, assim como o próprio Kyoraku confirmou. Não obstante, há quem diga que pode ter sido ela mesma que tenha amputado o próprio braço, por repulsa aos Shinigamis e a toda a Sociedade das Almas depois dela ter sido banida por culpa de Urahara e depois que Kaien foi morto, que ela encarou como uma gota d'água, perdendo todo o respeito por aqueles a quem ela mesma já serviu. Além disso, alternativamente, talvez Kaien tenha morrido primeiro, o que a deixou preocupada e perturbada, sendo dispensada de sua posição por se preocupar com questões da Ceretei. Em suma, basicamente, os dois infortúnios aconteceram ao mesmo tempo, atingindo-a ainda mais fortemente. E ao ser atingida não por uma, mas por duas derrotas, podemos notar que ela nunca permite que se fale de Kaien. Afinal, tudo começou por causa dele. Inclusive, em uma das novelas, nos deparamos com a cena em que ela diz que não somos Shinigamis, se referindo a ela e Ganju. Entretanto, não vamos esquecer que Urahara uma vez disse a Ichigo que ele também não era um Shinigami. Ele disse: "Você acha que porque eu não sou um Shinigami não posso ter uma Zanpakuto?" Bom,
ele estava se referindo ao fato de não ser mais um Shinigami oficialmente, e talvez seja possível que Kukaku esteja falando da mesma maneira aqui, dizendo que ela não é mais uma Shinigami devido a todo o seu desprezo que tem por estes. Desse modo, vale destacar que no capítulo 528 ao 538 do mangá, Isshin revela a Ichigo quem era sua mãe, e no flashback é revelado que naquela época, além de Isshin Shiba ser o capitão da 10ª divisão do Gotei 13, ele também era o chefe do clã Shiba. Contudo, depois de se casar com Masaki, ele violou a conduta dos Shinigamis e voluntariamente deixou a Sociedade das Almas e a sua posição como chefe do clã. E com isso, mais tarde, Kaien Shiba tornou-se o chefe da família, mas após a morte de Kaien, o clã Shiba caiu de sua posição de alto status e foi descartado da lista das 5 famílias nobres da Seretei. Bom, depois de perder a sua família, os seus amigos e a sua posição na Guarda Real, ela se mudou para um local diferente do Portão Oeste, se isolando e tornando-se a próxima líder do clã Shiba, uma líder Kotoka, sem um braço. No entanto, se formos analisar bem, ela é sempre indiferente com os Shinigamis, estando a todo momento na defensiva, mas esse rancor daria motivos para tramar uma vingança? Vocês não acham estranho ela ter acolhido justo esses personagens que vieram parar em Hokage, ex-inimigos da Sociedade das Almas? Qual seria o real motivo disso? Apenas uma boa ação? Eu creio que não. Enfim, as dúvidas se tornam mais perturbadoras quando notamos que ela possui um passado misterioso com Urahara. E se não perceberam, quando Aizen confrontou Rukia, ele afirmou que Urahara havia inventado uma maneira de inserir objetos em um corpo. Então, seria algo relacionado a Oken? Bom, além disso, quando Kukaku conhece Ichigo, ela diz a Yoruichi que só ajudaria porque Urahara estava envolvido, o que significa que ela tem algum tipo de história com ele e deve alguma satisfação a ele. Não obstante, no capítulo 223, Yamamoto faz referência à chave Oken e Kubo deixa meticulosamente claro que a chave é uma chave real, de modo que o autor foi tão longe a ponto de até mesmo desenhá-la por completo, objeto este que também foi inserido no braço do capitão comandante Yamamoto. De forma que nos questionamos se Urahara conhecia o Rei das Almas, nos perguntando se ele não teria ajudado o rei criando esse objeto, pois, ao que sabemos, ele é inserido no braço direito para converter todos os ossos, e é por isso que Ichibei faz referência a esse lado do braço ao falar sobre os ossos, afirmando que é o braço direito que abre as portas, o que de fato faria muito sentido quando Kukaku perde o braço direito ao invés do esquerdo, o mesmo braço que Kubo escolheu para que Yamamoto também perdesse. Desse modo, percebemos que é altamente provável que Urahara, sendo uma pessoa intrometida e astuta que é, tenha encontrado seu caminho para o Palácio do Rei das Almas, e talvez esse caminho tenha sido através de Kukaku, na época em que ela fazia parte da Guarda Real, sendo convidado por ela. Afinal, na conversa da batalha entre Urahara e Aizen, foi sugerido que Urahara sabe muito mais sobre o Rei das Almas do que o próprio Aizen. Além disso, Urahara parece ter copiado as mesmas coisas que viu no palácio, como as fontes termais, os campos de treinamento e tudo mais. Dito isto, certamente ele teria estado no palácio antes de suceder Rikifune, que pode ter ficado no lugar de Kukaku Shiba, que foi expulsa ou resolveu sair por conta própria, mas que, para falar a verdade, seria muito mais engraçado se a substituta fosse a Guarda Real, que possui muitos braços, o que seria uma clara piada a Kukaku, que teria acabado de perder um braço. Bom, fora tudo isso, há quem diga que Kukaku perdeu o braço devido ao poder de sua Zanpakuto, que assim como a Zanpakuto de seu tio Isshin Shiba, possui efeitos colaterais, só que os dela sendo bem mais severos. Bom, o que vocês acham? Qual seria o real motivo dela ter perdido o braço? Urahara estaria escondendo segredos? Ele e Kukaku poderiam ser vilões?
Foi culpa de Urahara ela ter perdido o braço ou tudo foi por causa da morte de Kaien Shiba? Digam aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês acham sobre isso. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo e se sim, já vou pedir encarecidamente que curtam o vídeo para ele ser recomendado para muito mais pessoas. E só lembrando que os comentários deste vídeo podem aparecer no próximo vídeo, assim como estão aparecendo nesse. Basta comentar. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!